Olá, pessoal. Acaba de terminar a votação na Câmara dos Deputados pela manutenção ou não da prisão de Daniel Silveira, o bolsonarista fascista, né, que quebrou a placa de Marielle Franco para se eleger, né, e agora atacou violentamente o Supremo Tribunal Federal, seus ministros, defendeu o ato adicional número 5, a volta da ditadura, né? Uma figura deletéria, como todos esses bolsonaristas que trabalham com o Bolsonaro. Então, nesse momento, a Câmara acaba de decidir, por larga margem, né, do 364 votos a 100, né, a manutenção da prisão desse fascista, ou seja, corroborando com 11-0 lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes e depois o conjunto do plenário, por 11-0, decretou a prisão e a Câmara tinha que referendar. E eles estavam alegando, sabe o quê? Liberdade de expressão. Quem defende o AI-5, a ditadura, a intolerância e o ódio, quer liberdade de expressão, imunidade parlamentar para gente que defende tortura, imunidade parlamentar para quem comete crime continuado, isso chama impunidade. E foi isso que a Câmara dos Deputados, nesse momento, inclusive, setores grandes do Centrão, abandonaram o fascista, Daniel. E ele, pior, como um covarde, né, foi lá arrependido. Ele passou 2 dias atacando os ministros do Supremo, inclusive ameaçando surrar, inclusive ameaçando linchar o ministro Fachin, utilizando um termo que é bater com um gato morto até ele miar. Sabe que tipo de linguagem é essa? É de porão de delegacia de polícia para torturar preso. É daí que vem essa escória bolsonarista, é daí que ela vem. Ou seja, ele pratica crimes continuados, ele na verdade não tem um currículo, ele tem uma folha corrida, inclusive dentro da polícia militar, só agressões, e queria o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e agora ele queria dizer que se arrependeu. Ele se arrependeu, foi um momento de raiva que durou o dia todo. Depois da prisão, ainda ele falou: vou acertar vocês aí do STF. É claro que o senhor Arthur Lira e o Centrão mesmo, o Bolsonaro se calou, deixaram ele sem boia, entende? Ou seja, meia dúzia de bolsonaristas fascistoides que só andam com os celulares para filmar, é que defenderam eles no plenário, entende? Então, não se trata de não defender a imunidade parlamentar, nós mais do que defendemos isso, nós valorizamos, nós lutamos contra a ditadura militar, nós lutamos contra o AI-5, nós fomos perseguidos, torturados pela ditadura militar, e agora tenho certeza que Daniel Silveira vai recorrer a um instrumento que é o habeas corpus, que é o AI-5, acabou. Quer dizer, agora ele vai querer usar o AI-5, inclusive. Mas a Câmara dos Deputados, só a descrição que a relatora fez, e ela leu palavra por palavra, e isso causou um impacto monumental. Devia ter sido transmitido ao vivo por todas as emissoras de televisão, para depois alguém vir defender que aquilo é liberdade de expressão. Aquilo é defesa da morte, da tortura, do linchamento, do fechamento democrático, da destruição das instituições. É gente que não convive com a democracia, é um risco para a democracia brasileira, e é inspirada em quem? Jair Bolsonaro. Ele é um seguidor radical de Bolsonaro. Ele foi eleito na esteira disso, não só ele, como dezenas de outros foram eleitos na esteira desse fascismo, defendendo quem? Brilhante Ustra, torturador assassino, defendendo quem? Milicianos, que trabalhavam no gabinete do seu Flávio Bolsonaro,
que o Bolsonaro homenageava assassinos, milicianos, criminosos, Queiroz, Adriano Nóbrega e companhia. É desse tipo de gente que nós estamos falando. É preciso limpar o Congresso. Então agora, mantida a prisão, ele vai se defender lá no Supremo. E o Conselho de Ética tem que cassar o mandato dele. O Conselho de Ética, Deliberação e o plenário, novamente, deve cassar o mandato de Daniel Silveira, porque não convive com a democracia e não pode se reeleger, entende? Ele não pode se reeleger. E, de repente, ele percebeu que não podia tudo, que não podia destruir o Supremo Tribunal Federal, que ele achava que era só bater nos manifestantes, promover os militares. Inclusive, ele achou que os militares iam dar costa quente para ele. Ele defendeu o golpista general Vilas Boas, que impediu, sim, intimidou o Supremo Tribunal Federal, como ficou claro na própria entrevista que ele deu esses dias. Por isso, nós podemos dizer que foi muito simbólico esse resultado. Eu acho que bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, que está caladinho, né? E os generais golpistas, né, precisam entender que não tem volta à ditadura, ditadura nunca mais, fascismo no Brasil, não. Nós precisamos aqui de vacina para o povo e não esse genocídio que o Bolsonaro está promovendo. Nós precisamos aqui de auxílio emergencial frente a essa monumental crise econômica, desemprego e fome, entende? E esses caras propondo armar a população, mais armas para a classe média, mais armas para os CACs, que são verdadeiros centros milicianos bolsonaristas, para clubes de tiro. Para que precisa isso? Nós queremos política de segurança pública, política de educação, fora General Pazuello. Vossa Excelência é um genocida também, que está lá pelas mãos do Bolsonaro. Fim dos incêndios da Amazônia. Entende? É disso que nós estamos falando. Por isso, este resultado tem uma imensa simbologia. Eles acharam que estavam voltando à ditadura militar. Então, o próprio Congresso percebeu que não dava para ir tão longe. E eu recomendo a todos que nos ouvem e veem, assistam o vídeo, ou peguem o texto que foi lido pela relatora lá no Congresso. Foi chocante, né? Foi para todos os meios televisivos. Como é que era possível defender um marginal como esse? Um facínora. Sabe o que é facínora? É quem comete crime continuado com perversidade e crueldade. Por isso, nesse momento, nós podemos comemorar, sim, essa votação simbólica, mesmo sabendo das limitações e, às vezes, da covardia do STF, para enfrentar essas manipulações militares, as pressões bolsonaristas e etc., e pelo lavajatismo tosco, né, que levou o Bolsonaro ao poder através do Sérgio Moro. Isso tudo também precisa ser investigado. E nós entendemos que é preciso retirar a Lei de Segurança Nacional para criar uma lei do Estado Democrático de Direito. Então, nesse Brasil, nós temos que ter mais democracia, participação e combate à desigualdade social. Fora Paulo Guedes, fora Bolsonaro, fora Pazuello, essa turma é do mal. Hoje eles levaram uma trombada, mas a luta continua.